Afinal, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Eis a questão. Aos nossos amigos pós-tribulacionistas e irmãos em Cristo, dizem que a igreja irá passar pela grande tribulação e alguns dizem que nós já estamos passando pela grande tribulação. Eu não vou me deter aqui nas escolas de interpretação sobre este assunto porque o tempo é corrido. Mas eu quero me deter apenas neste foco. Eles dizem, os pós-tribulacionistas, que a igreja vai ser poupada na tribulação e não da. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados no fogo e não do fogo, a igreja vai ser poupada no fogo, na tribulação. Aí eles citam como exemplo lá o povo de Israel no Egito, quando as pragas vinham sobre os egípcios, os judeus não eram atingidos, certo? Só que eles não conseguem enxergar que lá no Egito, quando o povo de Israel estava lá, quando as pragas vinham sobre os egípcios, Israel era poupado, o povo judeu era poupado. Só que durante a grande tribulação nós vamos ver várias vezes o livro de Apocalipse citar as almas daqueles que foram mortos, daqueles que foram mártires, daqueles que abraçaram a causa de Cristo e que irão morrer. Muitos crentes, muitos cristãos irão morrer durante o período da grande tribulação. Capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse. No quinto selo, se vocês forem observar lá, vocês vão ver as almas dos que foram martirizados por amor à palavra. Mas espera aí, se a igreja vai ser poupada na tribulação, então por que a igreja vai estar morrendo desse jeito? No final do livro de Apocalipse, vocês vão ver que as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que abraçaram a causa de Cristo, como eu falei, que permaneceram fiel a Cristo, eles vão ser ressuscitados. Mas se eles vão ressuscitados é porque eles foram martirizados durante o período da tribulação. Mas se eles foram martirizados, então como é que eles serão poupados? Que proteção é essa que eles irão morrer? Irão padecer fome, irão morrer de pestes, irão morrer de perseguições. Todas as catástrofes cataclísmicas que vão acontecer, os cristãos também vão ser afetados. E os cristãos aqui, que eu me refiro, são aqueles que crerão durante o período da grande tribulação, e não a igreja. Mas como os pós-tribulacionistas dizem que é a igreja, como? Que proteção é essa se todas as catástrofes também irão atingir os cristãos? Se os cristãos irão ser mortos, não é proteção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, Jesus escrevendo à igreja de Filadélfia, ele disse que ia poupar ela da hora da provação. Tem algumas traduções que diz da hora da tentação, que virá sobre todo mundo. Sobre todo mundo. Paulo fala da ira, que nós vamos ser libertos da ira. Paulo diz mais para trás uma coisinha que ele diz que nós não somos filhos da noite, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz. Aí ele no capítulo 5, versículo 9, aí ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Mas que ira é essa? A ira da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. As pessoas que estarão sofrendo esse período, elas vão pedir os montes e aos rochedos que caiam sobre elas. Para que, aí o versículo vai dizer, para que nos esconda da ira do Cordeiro. Aí no versículo 17 diz assim: porque é chegado o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Essa ira é do Cordeiro, é ira de Deus. O diabo vai ser apenas um agente, mas é ira de Deus. E aí Paulo diz:
nós não estamos destinados para a ira. Apenas para citar este versículo e o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, muitos outros versículos poderiam ser citados, mas esses já são suficientes para provar que a igreja não irá passar por este período terrível. Porque Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, leia a carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, leia 2 Tessalonicenses, é a carta magna do arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer que nós não estamos destinados para a ira, nós estamos aguardando a manifestação de Jesus Cristo nos ares, para nos encontrarmos com Ele. Essa é a esperança da igreja. Em nenhum momento você vai ver Paulo, que é o apóstolo da escatologia, né? Digamos assim, você vai ver Paulo dizendo que a expectativa da igreja é a grande tribulação. Não, 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 não. Você vai sempre ver Paulo dizer que a expectativa da igreja é a manifestação do Filho de Deus. Ele mesmo, Paulo, tinha essa esperança. Ele falou isso no capítulo 15 de Apocalipse, de 1 Coríntios. Ele falou isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele falou isso a Timóteo. Ele falou isso a Tito e em outros lugares. Então, a expectativa da igreja é essa: a manifestação do Senhor em glória nas nuvens e não a manifestação da grande tribulação. Então, a igreja não passa pela grande tribulação, tá? Não se preocupe. Alguns outros textos eu poderia citar, mas esse já é suficiente. Amém? Deus abençoe nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Amém.